Olá, pessoal, buenos dias. Olá, pessoal do sétimo ano, bom dia para vocês, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Estamos dando início a mais uma semana, novos conteúdos, novos módulos, não é verdade? Então, hoje, segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020. Hoje é lunes 5 de outubro de 2020. Então, vamos lá. Antes de darmos prosseguimento, né, aos nossos conteúdos, eu separei alguns temas de algumas aulas nossas aqui para a gente estar dando uma revisada, tá? Então, vamos lá. A professora vai compartilhar aqui com vocês e vamos estar falando um pouquinho sobre cada tema. Vamos começar? Deixa eu só... Vamos lá. Então, vamos ver aí o primeiro, um dos temas que nós já estudamos, que foi sobre pronombres personais. Então, o que são pronombres? Nós vimos aí, né, que pronombres são aquelas palavras que substituem o nome, não é verdade? E esses pronombres personais, esses pronomes pessoais, eles estão divididos em três pessoas. A primeira pessoa do singular, a segunda pessoa do singular e a terceira pessoa do singular. Depois voltamos, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. Então, nós temos aí três pessoas no singular e três pessoas no plural. E as três primeiras pessoas do singular, então tá lá, ó, yo, primeira pessoa do singular, segunda, tu e terceira, el ou elia. Então, eu, tu, ele ou ela. Essas são as três primeiras pessoas do singular. Depois nós vamos ver as três pessoas do plural. Então tá lá, primeira pessoa do plural, nós outros, segunda pessoa, vós outros, e terceira pessoa do plural, eles e elas. Então tá lá, nós, vós, eles ou elas. Então, esses são os nossos pronombres personais. Lembrando, pessoal, que a gente precisa saber, né, cada pessoa aí, aonde cada uma se encaixa, em qual lugar, quem é a primeira pessoa do singular, quem é a primeira pessoa do plural, quem é a segunda pessoa do singular, do plural, e a terceira pessoa do singular e do plural. Porque na hora da gente conjugar os verbos, então vai precisar muito, né? Então depende de tudo isso. Depois nós vimos também sobre os dias de la semana, né? Nós vimos aí que la semana tiene 7 dias. Então, quais são os dias de la semana? Quais são os dias da semana? Então, nós temos lá, primeiro dia, domingo. Lembrem sempre disso, pessoal. O primeiro dia da semana é domingo, tá? Domingo. Segundo dia, lunes. Terceiro dia, martes. Quarto dia, miércoles. Quinto dia, jueves. Sexto dia, viernes. E sétimo dia, sábado. Então, na ordem correta, como fica? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves e viernes. E sábado, certo? Então, aí estão os 7 dias, né? Os 7 dias de la semana. E aí nós vimos algumas perguntinhas de acordo com os dias da semana. Então tá lá, que dia é hoje? Então, se fosse para mim responder, né? A gente já viu a nossa resposta completa, como que funciona. Então vai ficar hoje, que dia é hoje? Hoje é lunes, né? A professora acabou de falar aí para vocês. Hoje é lunes. Hoje é segunda-feira. Depois, que dia será amanhã? Amanhã é amanhã. Então, manhã será
Se hoy es lunes, mañana será martes. Martes. Depois, que dia fui ayer? Que dia fui ayer? E aí a gente vai responder, que dia que foi ontem? Ayer significa ontem. Então, hoy significa hoje. Mañana, amanhã, futuro. E ayer, ontem, passado. Então, ayer fue. Então, hoy es lunes. Mañana será martes. E ayer fue domingo. Domingo. Certo? E aí nós temos que dia estudas espanhol. Então, qual o dia que nós estudamos espanhol? Qual o dia que nós temos aula de espanhol? Então, vamos só pôr o dia da semana. Lunes. Então, esse é o dia que estudamos, né? Que estudamos espanhol. Então, lunes é o dia que estudamos espanhol. Ok? E aqui tem uma pergunta bem pessoal, né? Qual dia é o melhor dia para ti e por quê? Então, qual dia da semana é o melhor dia para você? E por quê? Por que que você considera esse dia que você está respondendo o melhor dia para você? Aí vocês vão responder aí, certo? Depois, pessoal, nós vimos também em uma das nossas aulas sobre o verbo gustar. E aí eu trabalhei muito a comida. Então, vamos relembrar. Então, ficou o textinho, né, aí para vocês. Então, ficou assim. A mí me gusta la sopa. A ti te gusta el té. A ella le gusta el chocolate. A él le gusta a tortilha. A usted le gustan las frutas. A nosotros nos gusta hacer la comida. A vosotros os gustan los pescados. A ellas les gusta el jugo de frutas. A ellos les gustan los pasteles. A ustedes les gusta cocinar. E a ti, que te gusta hacer? Aqui, deixa a professora colocar, né? Tá faltando, lembra que o uso do ponto de interrogação é duas vezes, né? Início da frase e final da frase. Então, aqui, pessoal, vamos traduzir, então, para a gente ver aí sobre as comidas. Então, tá falando que a mim, quer dizer, eu gosto de sopa. A ti, a você, gosta de chá. Ela, né, gosta de chocolate. E ele gosta de biscoitos. Você gosta de frutas? Nós gostamos de fazer comida. Vós gostam de pescados. Eles gostam de suco de frutas. E, perdão, elas, né? Elas gostam de suco de frutas. E eles gostam de pastéis. E vocês gostam de cozinhar. E aí vem a pergunta, e a a tia aí seria o nosso tu, né? A você, o que você gosta de fazer? Então, de acordo com a nossa regrinha, a professora colocou aqui para relembrar. Então, olha só. Deixa eu voltar. Olha só. De acordo com a nossa regrinha, quando que eu uso o verbo gustar no singular e quando eu uso no plural? Então, eu tenho aí, eu uso gusta, né, no singular, quando ele vier antes de um substantivo no singular e quando ele vier acompanhado de um verbo. Então, tá aqui, gusta mais verbo. Então, gusta, né, o verbo gustar, no singular, eu vou usar quando ele estiver acompanhado, ele vier antes de um verbo, né? E quando ele vier também antes de um substantivo no singular. Agora, caso ele venha antes de um substantivo no plural, eu vou usar gustam. Não vai ser gusta, vai ser gustam. Então, essa é a única forma diferente. Gustam, eu só vou usar antes de substantivo no plural.
E antes de substantivo no singular e verbo, vai ficar gusta. Então, olha só. A mim me gusta. Então, ficou no singular porque está vindo antes de um substantivo no singular. La sopa, um substantivo no singular. A ti te gusta, também ficou gusta porque vem antes de um substantivo também no singular. El te, que é chá. A ele le gusta, ficou gusta também, por causa que está vindo antes de um substantivo comum. Perdão, antes de um substantivo no singular, que é o chocolate. A ele gusta a tortilha também, ficou gusta, porque está vindo antes de um substantivo, né? Tortilha, no singular. A ustedes le gustan as frutas, ficou gustan, porque está vindo antes de um substantivo no plural. Então, ficou gustan. A nosotros nos gusta hacer la comida. Então, gusta hacer. Então, eu tenho o verbo e ainda eu tenho o substantivo no singular. Mas, por estar antes de um verbo, né? Nós vamos usar também no singular o verbo gustar. Por isso ficou gusta. A vosotros os gustan. Ficou gustan, não porque se refere a vosotros, que é plural. Fica gustam devido ao substantivo no plural, que está aí lá, los pescados. Então, um substantivo no plural. A eles les gusta el jugo de frutas. Gusta, porque está se referindo ao suco, el jugo, tá? Então, não está se referindo às frutas, está se referindo ao suco. Então, gusta el jugo de frutas. Depois, a eles les gustan los pasteles. Gustam, porque está vindo antes do substantivo no plural. E a ustedes les gusta cocinar. Então, ficou no singular o gusta, porque está vindo antes de um verbo, que é o verbo cocinar, verbo cozinhar. E que te gusta ser? Também ficou gusta, devido ao verbo aqui, hacer, que é o verbo fazer. Certo, pessoal? Então, aí nós relembramos algumas das nossas aulas, tá, pessoal? Sempre a gente vai estar relembrando algum conteúdo, certo? E aí, no nosso conteúdo de hoje, nós temos aí sobre las profissões, as profissões. Então, vamos lá? Vamos ver aqui algumas profissões. A professora separou aqui para vocês. Então, está lá, las profissões. Então, do lado esquerdo da nossa tabela, vocês têm lá profissões em espanhol. E do nosso lado direito, profissões em português, tá? Então, tá lá. Nós temos no singular e no plural, tá? A maioria das profissões aí. Então, tá lá, el maestro, la maestra, que significa professor, professora. El médico, la médica, que é médico, né? Médico, médica. El cantante, la cantante, cantor, cantora. El panadero, que é padeiro. El vendedor, la vendedora, vendedor, vendedora. El juez, la jueza, juiz ou juíza. El periodista, la periodista, jornalista. El albañil, pedreiro. El eletricista, eletricista. El peluqueiro, la peluqueira, cabeleireiro ou cabeleireira. Deixa a professora. Continuando. Paramos no peluqueiro. El conductor, la conductora, motorista, conductor, motorista. El empresário, empresário. La modelo, modelo. El cocineiro, o la cocineira, cozinheiro, cozinheira. La secretária, secretária. La recepcionista, recepcionista. El engenheiro, engenheiro. E el camarero, ou la camareira, vamos ver, significa
atendente de lanchonete ou bar, que na verdade para nós são os garçons, né? Então, o garçom é camareiro, tá? Isso, então, camareiro, garçom. El policia, polícia. El taxista, taxista. El actor ou la actriz, ator e atriz. El abogado, la abogada, advogado ou advogada. El estudiante ou la estudiante, estudante. E el fontaneiro, encanador. E el bombeiro ou la bombeira, bombeiro. E el carniceiro, açougueiro. E el mecânico, mecânico. E aí nós temos aqui algumas formas de como se perguntar as profissões para alguém. Tipo, o que ele faz? Então tá lá, como perguntar las informações profissionais de alguém? Então, você pode perguntar, a que se dedica? Né? Então, o que você faz? O que o senhor faz? Qual é sua profissão? Qual é a sua profissão? Que hace? O que faz? Em que trabalha? Com o que o senhor trabalha? A que te dedicas? O que você faz? Qual é tu profissão? Qual é a sua profissão? E que haces? O que faz? E em que trabalhas? Com o que você trabalha? Então, são meio parecidas as perguntas, né? Mas são diferentes formas de se perguntar a uma pessoa o que realmente ela faz. Então, só vamos relembrar? Vamos lá? Vocês podem estar repetindo. Lembrando, pessoal, que vocês precisam copiar essa lista de profissões no caderno, tá bom? Então, vamos aqui só repetir para finalizar a nossa aula. El mecânico, el carnicero, el bombero, fontaneiro, el estudiante, el abogado, el actor, el taxista, el policía, el camareiro ou la camareira, né? El engenheiro, la recepcionista, la secretária, el cocineiro, el empresário, el conductor, el peluqueiro, el eletricista, el albañil, el periodista, el juez, el vendedor, el panadeiro, el cantante, el médico e el maestro. Certo, pessoal? Então, vocês vão colocar aí no caderno de vocês, tá? A fecha de hoje. Então, a data de hoje, vocês vão colocar lá, fecha, tá? 5 de 10 de 2020, né? Hoje, dia 5/10/2020. E vocês vão colocar o nosso tema aí da aula de hoje, las profissões, e irão copiar as profissões em espanhol e em português, as traduções. Certo, pessoal? Então, bom trabalho para ustedes, bom trabalho para vocês. Besitos e hasta la próxima!